Fala galera do canal, aqui quem é Fountain Stones. Gente, eu tô querendo fazer um guia definitivo de como usar o equalizador nas coisas que realmente importam. Cara, não adianta fazer um vídeo de 20, 30, 40 minutos explicando cada detalhe do equalizador que você nunca vai usar. Então vamos fazer no que realmente importa, tá ligado? Quando a gente fala sobre produção e um pouco de mixagem durante a produção, cara, é isso, é o que realmente importa, tá? Então vamos começar primeiramente só colocando um kick, tá ligado? Fazer um equalizador bem de leve aqui no kick. Não esse aqui, porque esse aqui tá no... Isso aqui tá como efeito da track. Então vou começar pegando o equalizador aqui, pegar o Pro Q4, que eu gosto muito. Começa só com um kick rapidinho, cara. Eu vou tentar passar isso aqui como se você estivesse produzindo, tá ligado? Sem pensar muito, tá ligado? Um pouquinho de corte aqui embaixo, tá ligado? Só pra não deixar isso aqui muito embolado. Aqui tá suave. Isso aqui depende muito do que você for fazer aqui. Se você quiser mais punch, menos punch, tá ligado? Tá aqui na casa dos 200, você pode subir um pouco mais, tá vendo? Ou abaixar um pouco mais, dependendo do tipo de kick que você quer. No meu caso, tô feliz do jeito que tá, então não precisa aparecer. E se você quiser um pouquinho mais de clique e ataque, aqui na região de 3000 você pode aumentar, tá vendo? Um pouquinho mais de aparência no kick, ou abaixar para deixar aquele som mais fechado. Mesmo esquema. Vou dar só uma aumentadinha aqui. Então aqui, pronto, já resolveu o kick. Bora pro bass. Bass, no caso eu tenho 3 basses aqui. Bass, ó, é só um corte. Tá vendo? Aqui. 35. 36 tá bom. Sempre faço em relação aos outros elementos, tá? Não sai equalizando as coisas sozinho não, porque é aí que dá merda. Eu posso fazer uma limpeza aqui em cima também. Por que eu não vou recomendar, nesse caso dessa música, fazer um corte aqui? Porque esse papapá que você está escutando aqui mais em cima faz parte da música, faz parte do instrumento todo em contexto. Então, equalização não é só também isso aqui que vocês seguem no tutorial, tá? Vocês têm que usar um pouco de massa cerebral e pensar. Pô, será que eu realmente preciso cortar isso aqui? Como é que isso aqui conversa sonicamente com o resto da música? Então, isso aí fica uma dica pra vocês aí, tá? Bem, bora lá, vamos fazer o seguinte. Sub. Cortezinho fundo no sub, como sempre. No meu caso, eu já cortei bem aqui. Tá vendo? Sub existe aqui. Deixando batendo aqui na casa dos 23. Isso aqui praticamente é inaudível em tipo, a maioria das caixas de sons, e se a gente não estiver fazendo uma música exatamente direto para tocar em boate, isso aqui é inaudível, tá? Então isso aqui não precisa se preocupar muito, mas tem que ter presença, tem que estar lá. Então é isso, no cantinho, no vocal. Tem um segundo bass aqui nessa track. Cadê? Não, tem não. Isso aqui é uma automação. Tá, vamos fazer um pouco então na parte dos sintetizadores. Cara, o sintetizador é bem fácil de equalizar. Então, as paradas que você consegue tirar de letra para equalizar. Que era pra estar ligado aqui, não tá. Isso vai. Tá. Mesmo esquema. Sempre limpando as frequências. No caso, tudo que não for grave na sua música, você já chega cortando. Não tem necessidade de ter esse aqui embaixo. A não ser que ele faça parte sonicamente da música. Então, vamos ver o contexto geral. Porque aqui em cima...
bem de leve. Não precisa mais do que isso, não. É a mesma coisa que no Leads 2. Isso aqui é bem arriscado. Bora lá, mesmo esquema. Tá vendo? Muita coisa aqui acontecendo que a gente pode cortar. Mas isso aqui, eu lembro que eu sempre digo, é bom a gente sempre escutar no contexto da track inteira. Então, liga tudo. Um dipzinho aqui de leve. Pô, perfeito. Esquece. Tá. Dois tipos de equalizações que a gente também tem que fazer. É o que eu chamo de equalização em bus, tá ligado? Vocês têm que dar uma geral, uma limpada sempre em todos os claps, em todos os elementos aqui. Porque por mais que não pareça, tem informação aqui embaixo. Então isso aqui é uma equalização prática do que você vai usar. Aqui, ó. A informação aqui, ó, que a gente não precisa. Isso aqui não precisa existir dentro de uma bateria de uma percussão aqui em geral. Ó, tirei e coloquei, dá no mesmo. Então, já limpa, cara. Se quiser dar um pouco mais de ar, dá um pouquinho menos de ar. Tirar o brilho ou botar o brilho. Cara, hoje em dia eu faço uma equalização um pouco diferente do que eu fazia alguns anos atrás. Hoje eu evito de equalizar o máximo possível. Por quê? Porque é pelo estilo de música também que eu produzo. Eu gosto de uma música mais raw, mais suja, sabe? Mais lá. Porque quando eu percebi que quando a gente limpa muito e quando a gente tenta fazer 1 milhão de correções, pra mim, 3 correções a mais em cima do elemento já tem merda no elemento. Então, tipo assim, é o que eu sempre falo, sempre falei. Cara, não adianta você polir um pedaço de merda. Ele continua sendo um pedaço de merda. Só que vai ser polido. E não dá no mesmo. Então, menos é mais, principalmente a equalização hoje em dia. Essa é a minha visão, como é que eu vejo agora as coisas. Eu sou um fã agora de um som mais sujo, mais nitty, mais gritty, tá ligado? Mais under. Então, esses sons são sujos, tá ligado? Sempre foram sujos. Tem que lembrar que a galera que gravava isso antigamente, botava nas ADATs e fazia essas gravações de fita, tudo era sujo, então se a gente começa a limpar muito, acaba perdendo um pouco a graça. Então, a gente evita eu pelo menos hoje em dia, eu evito de querer até mexer nas equalizações dos próprios elementos aqui. Por isso que eu gosto de fazer uma equalização geral para tudo, e se eu sentir que eu tô precisando de alguma coisa, alguma equalizada, eu venho aqui pelo próprio sample, tá ligado? E eu mexo aqui nos ins and out do sample. Por quê? Porque se tiver uma frequência ruim em alguma coisa, eu literalmente posso abaixar o volume dela, não precisa limpar, é só abaixar o volume. É praticamente o que o equalizador faria, só que a gente está fazendo de outro jeito. Então, em geral, ficou assim. Tem que achar. Tá explicado. E para vocal depende muito também, isso que eu falo. Essa aqui eu fiz para uma... Essa aqui é uma automação, vou fazer aqui. Então vou pegar aqui o vocal. Dá uma limpadinha extra no vocal aqui, também tem muito estresse não. Se você quiser dar a sensação que o vocal tá mais aberto, vocês podem fazer um pouquinho de mid-side EQ, algo que eu já falei várias vezes. Mas mid-side é basicamente, se você quer focar no canal
mono, ou se você quiser focar só no stereo. E side é você dar mais presença aos cantos do sinal. Então, tipo, sonicamente como se fosse o cantinho do sinal, tá ligado? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, fazer um high shuffle aqui. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way you're slowly getting close to me. Eu vou fazer nesse caso, por quê? Porque esse vocal pra mim tá muito fechado, então... Então isso aqui dá um pouquinho mais de ar e abre um pouco mais o vocal. Em geral, você fica com isso aqui. E simples assim, equalização prática que a gente usa no dia a dia. Cara, 90% do tempo vai ser equalização subtrativa, ou seja, a gente vai estar tirando do sinal. Raramente a gente está fazendo uma equalização aditiva, que é adicionar ao sinal. A não ser que vocês tenham que trabalhar com um elemento que esteja muito fodido, aí a gente chama de equalização corretiva, que, assim, eu já falei aqui que eu evito de fazer. Então, se você tiver que ficar equalizando muito alguma coisa, porque alguma coisa tá ruim, então manda regravar ou pega outro sample. Simples assim, não ficar quebrando a cabeça com a equalização. Por que eu falo que não precisa ficar quebrando a cabeça com a equalização? Porque é o jeito que a mídia também, você tem que lembrar que quando você estiver produzindo hoje em dia, você não tá mais produzindo para um álbum, para um CD, para um bagulho assim louco. Você tem que lembrar que as pessoas estão consumindo a sua música, cara, na caixa do iPhone, num fone de 10 reais. Então, tipo, muito desse EQ extremamente cirúrgico que você vai fazer para as plataformas, cara, você não vai precisar fazer. Quando você precisa fazer um bagulho assim muito extremamente high level, e eu falo isso por quê? Porque senão você vai perder tempo na parada errada. Quando você estiver fazendo um bagulho muito high level, cara, uma música de boate, tá ligado? Uma equalização para palco. Aí sim, mas assim, 90% das paradas você conserta na aditiva. Ô, cachorro, para com isso aí. Ele tá aqui do meu lado aqui fazendo barulho. Mas, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É equalização prática, tá? É o que você realmente vai usar na vida real. Não passa mais do que isso. Se quiserem vídeos mais avançados, tem aqui no meu canal. Vou deixar os links aqui embaixo, tá? A gente vai, onde eu já consertei várias paradas. E é isso, gente. Valeu e até a próxima.